Parece que a coisa vai se caminhando de um lado, parece que eu vou perguntar aqui, vou cutucar aqui, vou só perguntar e vocês só respondem se sim ou não, e aí eu vou passar para o Ronaldo. O senhor Joaquim acredita que... Não, vou deixar o Joaquim de lado, eu vou perguntar só para o Isaac aqui e vou passar para o Ronaldo. Então, Ronaldo, você acredita que o que nós... O Isaac, você acredita que o que nós estamos vivendo hoje... Teve até alguém muito famoso aí, há uns 15, 20 anos atrás e tal, que dizia que era judeu, quando na verdade era cearense e tal, assim, mas tudo bem. É mistério, entendeu? É mistério, né, e tal. E aí hoje, esse cara judaizou a igreja. Tentou de tudo quanto é jeito trazer os ritos judaicos para dentro da igreja. Ficou famosinho por causa Influenciou disso bastante a igreja. Influenciou bastante a igreja. Mas eu tô perdido. Mas hoje ele mesmo vem tentando destruir isso. Não é assim e tal, e tal, e tal. O que você vê hoje, essas associações tentando trazer para a igreja, já foi igreja o cara tocando chofar, pior que o desgraçado, não sabia nem tocar aquela miséria, irmão. Uma coisa, acabou com o culto, varão. Eu saí irado, mas tudo bem. Aí o outro usa aquela, como é que é o nome? Talite. O talite, o outro, eu tenho... Eu já vi até cajado, pastor. Eu tenho, porque eu tenho alguns amigos que é judeus e tal, e até me presentearam com e tal. Mas eu queria saber de você o seguinte, isso não seria o que Paulo luta tanto contra, de tentar judaizar uma igreja, porque parece que no ano 58, por isso a igreja começou a ser perseguida, mais ou menos aí, porque ela se declarou uma nova religião. Enquanto ela era tida como uma seita do judaísmo, ela podia funcionar. Eu estou dizendo como Estado, que era como é que é? Tinha os fariseus, tinha os saduceus, então era mais uma facção dentro do judaísmo. Uhum. Então você pode, mas quando o cristianismo se declarou uma nova religião, Roma disse, não, vocês não têm autorização para funcionar. Então, quer dizer, a igreja se declara uma nova religião, e agora nós estamos atrelados ainda a isso, Isaac? Assim, no primeiro século... Não, eu quero saber de você sem muita milonga, eu quero ir para o debate. Se isso é judaizar a igreja ou não. No primeiro e segundo séculos, houve ali uma paciência, vamos dizer assim, da parte de Deus, porque o cristianismo veio do judaísmo. Nascemos à sombra do templo. Claro, Era uma igreja judaica. Então as pessoas elas se convertiam e eram judeus e nada mudou. Uma cultura, né? Até que o conhecimento viesse pleno dessas coisas, até porque as revelações apostólicas estavam sendo dadas, né? As igrejas estavam se formando. Então, teve um contexto. Um contexto para prolongar isso. Aí, com o ano 70, isso tudo caiu, por terra. Caiu ferozmente, né? O problema que nós vemos hoje, as pessoas trazendo isso para a igreja novamente, é porque o povo brasileiro, por natureza, é um povo muito místico, dado ao misticismo. E as pessoas acabam crendo no, entre aspas, né? Não existe, né? Mas no poder desses artefatos, ao invés de crer no poder de Cristo e do Espírito Santo. Ainda bem que subiu o cajado, né, irmão? Já pensou, rapaz? Então, assim, é um absurdo. Uma coisa assim, eu não sei qual é a posição do pastor Ronaldo, mas mesmo, e eu estou trazendo aqui uma visão conservadora, mas mesmo trazendo isso para dentro da igreja, para fins pedagógicos, nós estamos diminuindo a cruz e a nova aliança. Aí, rapaz, aí é sério. Indiretamente até mesmo. Sim. O que o senhor disse, eu vou citar aqui, o Ronaldo, eu gostaria que você analisasse. O que o Isaac disse é muito sério. Nós nascemos à sombra do templo. Ninguém vai negar isso. Paulo, antes de ir aos judeus, antes de ir aos gentios, ia às sinagogas para pregar eles. O João, o Tiago continuam frequentando o templo, não é? Eles vão à oração na hora nona. A história vai dizer, Eusébio de Cesareia vai dizer que Tiago, o irmão de Jesus, morre como judeu usando linho fino por tudo, cuidando da liturgia e dá tal. a entender que eles deixam o templo por conta da perseguição. Mas o mesmo Tiago que viveu como judeu disse lá em Atos 15 que a igreja não tinha essa obrigação. Exatamente. Essa é uma cultura minha, ele disse, eu faço isso porque nasci assim, ponto. Seria mais ou menos isso. Então, Isaac, só para a gente tentar entender, e eu vou delinear.
Na escolha de Matias, é isso? Que foi para o lugar de Judas? Isso, Atos 1. Atos. Parece que Pedro usa ainda a base judaica para isso, o sistema de sorte. Não é isso? Porque é mais ou menos aqueles... Acabou de nascer, a igreja ainda não tem, de transição, a sua formação teológica. Até porque quando a igreja era perseguida, eram judeus e cristãos, todo mundo junto. Até o século III não existia diferença para os perseguidores. Entre cristão era judeu e cristão sendo perseguido como uma coisa só. Aí, o pastor Ronaldo, a igreja, ela faz sistema de sorte. Mas a gente percebe que de Atos 1 até Atos 13 há uma grande evolução teológica da igreja cristã. Porque lá em Atos 15, lá em Atos 13, já não é mais sistema de sorte. Agora o Espírito Santo fala no meio deles: apartai a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho escolhido. Ou seja, a igreja abandona os ritos judaicos e agora é esse Espírito Santo que domina. Como é que você vê isso? Então, vamos começar pelo seguinte. Eu concordo com o pastor Isaac, o pastor Calixto, na questão de judaizar a igreja em questão dos objetos. Por exemplo, eu sou um judeu. Eu só acho que um judeu meio fora da linha, porque eu sigo a cultura, eu sigo a tradição, faço as minhas tefilatudes, as orações, usando meu kippah, usando meus talits. Não vejo e não digo que isso é dever e obrigação dos irmãos das nações, ou chamado gentil, que nós hoje dizemos, como em Efésios Paulo diz: vós não sois mais gentios. Somos agora os ramos enxertados na oliveira boa de Israel. Então, por mais que vocês são enxertados através de Yeshua, nas mesmas alianças de Abraão, que é o plano de Deus, quais são os dois planos de Deus? Implantar o seu reino na terra e trazer a eternidade sobre os homens. Dentro desses dois planos, Deus levanta as suas leis, seus mandamentos, que são ferramentas de longevidade para o povo judeu trazer esse reino de Deus sobre a terra. Quando o pastor, por exemplo, o pastor Joaquim disse sobre a questão de Deus ter dado as festas para o povo judeu, é óbvio, porque o primeiro povo a começar o plano redentor de Deus foi o povo judeu. Não era o Brasil, não era a nação, era o povo judeu. Então, a gente começa com eles para terminar nos outros. Então, Deus começa com eles, da linhagem de Abraão, para terminar com as nações. Mas não há uma divisão. Há uma sequência de ensino às nações daquilo que nós recebemos primeiro. Porém, eu não digo que deve ou é um dever. Como o pastor Calixto, já pensou o pastor Calixto aqui de Talit e de Kippah fazendo a oração da tefilá judaica? Não tem necessidade disso. Isso são questão de objetos. Mas aqui temos que fazer separação. Nós não estamos falando dos objetos. Estamos falando de um mandamento, de uma lei de Deus como celebração. Por exemplo, Levíticos 23, 2, que diz: Daber bnei Israel ve'armat alechem moadai Adonai asher tikrotan mikare kodesh eler ren moadai. O Senhor disse: então diga aos filhos de Israel e diga a eles: essas são as minhas, tanto que o sufixo YA, que nós falamos que é o Yud, o sufixo meu, ele coloca direto o Moadai e Adonai. Na língua portuguesa, quando coloca o hebraico Moadai, minhas festas, não precisava colocar o nome Adonai na frente. Na língua portuguesa seria até algo analfabeto. Falar, se ele já está falando minha, não precisa colocar Adonai na frente. Mas isso é uma forma da linguagem comum do hebraico. Por que Deus coloca o sujeito Adonai na frente da palavra? Para dizer que a festa é dele. Ele falou, eu estou dando. O dono da festa é ele, não os judeus. Então isso quebra esse argumento de dizer que a festa é de coisa judaica. Que a festa é dos judeus e a igreja não precisa celebrar. Tá errado. Não é a gente diz que não é o que as escrituras dizem. Para a festa de Deus, para os judeus, para o seu povo. Isso, exatamente. Para, para os filhos de Israel. Espalhar o ensino. Tanto que aí é onde vamos entrar em 1 Coríntios 16. Mas, de novo, toda festa é didática. Ela aponta para quem? Para Cristo. Tá, mas a festa de Então, Pentecoste Cristo aponta já veio. para Cristo já veio. Agora, deixa eu só ler Não, mas pera só um pouquinho, deixa só ele concluir, pastor. Eu preciso concluir o seguinte. Vai lá. Aponta para Cristo, tudo que era lá era para... Tá, aponta o quê? Tem que botar explicação pro povo aprender aqui o que está falando. Vamos colocar na mesa. O que é a festa do Pentecoste? É só colheita? É só festa de colheita? Colheita do quê? Por que Deus mandou fazer colheita? Em propósito do quê? É isso que tem que aprender. Então eu vou trazer aqui rapidinho. Pentecoste não é apenas o que nós queremos que o povo recebeu, os mandamentos, onde Moisés recebeu a revelação total de Deus em sua essência, quem ele é, lá no pé do Monte Sinai, como está escrito no livro de Êxodo.
A Bíblia fala que Deus, além de se revelar a ele, o próprio Deus disse que eu estou me revelando a você como eu não me revelei a seus pais. Eu estou falando com você como eu não falei nem com Abraão, Isaac, nem com Jacó. Deus aparece para ele, dá o nome para ele, Yud-Re, Vav-Re, ou seja, Errier, Asher, Errier. Eu seria aquilo que você quiser que eu me torne. Esses são os meus mandamentos, esse sou eu. O Eterno aparece a Moisés. Entrega os mandamentos e logo em seguida, depois dos 10 mandamentos, começa a explicar sobre as festas. Lá em Levítico 23, a festa da Páscoa, do Pentecoste, a festa dos Tabernáculos. A festa do Pentecoste não é apenas, pastor Calixto, a entrega de apenas um ensinamento de que Deus revelou os mandamentos, mas também não somente a colheita que foi dada. A festa do Pentecoste ensina o homem uma parte da sociedade, da parte comunitária, de como você trabalhar a vida social e financeira e material. Tanto que Deuteronômio capítulo 16, assim Deuteronômio capítulo 26, vocês podem fazer a leitura, ensina que aqueles que faziam a colheita sempre tinham que deixar as extremidades dos seus campos com os frutos e não poderiam ser colhidos. Para quê? Para que os pobres, as viúvas e os necessitados se alimentassem dele. Mas a igreja percebeu isso muito bem, porque pelo que eu entendo, festa de primícias, o pastor Ronaldo, não é a essência dela, não é a primícia, os homens darem a primícia a Deus e Deus dá a primícia do céu a eles. Sim, na verdade não só a primícia, né? Mas a visão... Mas a essência da festa não distribuição, é primícias. a distribuição da caridade. Das primícias. Então, aí você está vindo com um cunho social. Sim. De que, como quando se colhia as espigas que ficavam para trás... Para poder ajudar os pobres da terra, os necessitados. Mas isso a igreja não faz? A pergunta, se a igreja faz, porque hoje há uma divisão e um nível, e bem desnivelado, entre os próprios cristãos, onde uns têm um patamar de riqueza enorme e outros abaixo não. Mas não foi Jesus que determinou isso? Jesus nunca, Jesus determinou, mas Jesus ratificou isso. Por exemplo, você vai dizer, a Bíblia vai dizer lá que a igreja tinha tudo em comum e eles dividiam. Então naquela época, sim, essa tal, mas, pastor, pensa num mundo globalizado hoje. Nós não podemos ficar numa história de uma igreja que começou nas casas. Hoje nós estamos nos templos, mas a igreja continua fazendo o que ela fazia, porque a questão que eu digo é o seguinte: esse desnível social é trabalho da igreja equiparar ele ao nível social, porque isso para mim parece mais comunismo do que cristianismo, porque o Cristo disse, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Então Jesus fala e ratifica que necessitado sempre vai haver. Sempre vai que haver. Ele não quer esse direito, todo mundo morando na mesma casa, com a casinha igual, com a camisinha igual tal. Isso aí funciona legal na boca do PT. Funciona legal na boca do PT, na boca dele. Só que a moça que diz que ela é negra usa cabelo loiro e bolsa de 50 Agora, mil. o senhor percebeu que essa frase que o senhor falou de Jesus é a mesma frase que Jesus usa baseada em Deuteronômio 16:11? Porque lá está escrito, haverá sempre pobres entre vocês. Só que por que haverá? Para saber se os corações de vocês estão depositados na riqueza ou se vocês vão ajudar no tempo da coleta para distribuir e ajudar aquele que está caído a se levantar. Tanto que lá está escrito, quando houver um pobre entre vós, não deixará ele de mãos vazias, mas dará a ele aquilo que ele necessita para se levantar, para alcançar o seu objetivo. O objetivo era o quê? Trabalhar, ter a sua renda, cuidar da sua família. E isso não poderia haver entre Israel. Necessidade. Não poderia haver Deixa isso. eu te fazer uma E isso era um pergunta. mandamento do próprio Deus, e por isso que ele cria o Pentecoste, Olha exatamente por só causa disso. a superioridade do que há em Cristo. Nós aprendemos em 2 Coríntios 9, 8, 1 Timóteo 6, o princípio da generosidade. E é assim, nós não precisamos de uma lei para dizer de 10%. Nós temos um Senhor elogiando uma mulher que deu tudo o que tinha, porque já no Antigo Testamento nós vemos, salvo engano, em Jeremias ou Isaías, que Deus sempre quis o coração do judeu, o coração das pessoas, e não os seus ritos, as suas festas, os seus hábitos, não. É claro, nós estamos falando de questões práticas aqui, mas ainda assim, a nova aliança em Cristo é superior, porque nós temos, por mandamento,
a generosidade abundante. Voluntariedade. Então não é mais Voluntariedade. 10%. Uma Tudo bem, quer usar o voluntariedade. 10% como Dízimo. como então. guia, tudo bem. Mas aqui o Senhor quer por completo o meu coração desvencilhado dos bens materiais. Deixa eu perguntar aqui, ô Joaquim, porque se a gente se apegar a essa questão do fazer, aí cai muito dentro do que o pastor Isaac está dizendo, da coisa que promove, que é uma lei que Deus imprimiu no nosso coração. Porque Paulo vai dizer o seguinte: eu posso fazer tudo isso que o Ronaldo disse, deixar no meu campo para os pobres comerem, eu posso até dar o meu corpo e dar tudo o que eu tenho. Se não for imprimido por essa lei do amor, que só o Espírito Santo pode imprimir, Paulo diz que não Nada serve. seria. Não tem Só o proveito. Espírito Santo Então, pode. mas a pergunta que eu continuo fazendo é o seguinte, que é o nosso tema. A igreja tem que guardar essas festas, ou a essência do dia de Pentecostes são os dons do Espírito para a igreja hoje? Eu vou perguntar para o Ronaldo, só rapidinho, Ronaldo, só disse sim ou não para o Joaquim responder. Ô, Ronaldo, você ainda guarda as festas do Pentecostes, celebra ainda Celebramos. dos ritos que De acordo com a sua liturgia, com seus rituais, tudo paralelo, para sempre deixar como memória. E você guarda melhorar todas cada as dia mais outras o nosso festas trabalho. judaicas também? Celebro também. De todas as formas, do jeitinho que diz Sim, que é? sim, sim. Não erra em nada? Sim. Pastor Calixto, até É, pra circuncisão então também? valeu, porque se você errar numa vírgula, tudo que você faz, Paulo diz que virou lixo. Que não adianta. Se errar numa vírgula, você é culpado de na toda verdade, a lei. posso ir mais longe? Eu prefiro a graça, meu Posso ir amigo, mais senão eu longe, tô pastor lascado. Calixto? Porque eu não precisa consigo falar o ser Paulo esse vai cara. disso aqui, Eu vai não disso. consigo ser esse cara certinho o Sim. tempo todo, não. Olha o que Paulo Quem é vai certinho dizer. todo dia, o tempo todo, né, Então, pastor? irmão, É, você se Ronaldo, lascou com as não. suas Quem é festas. certinho, né? Pastor Ronaldo, Vamos lá, olha deixa só o pastor. que Paulo vai dizer para você, para todos os judeus e judaizantes que querem, infelizmente, voltar para a antiga aliança. Já foi dito diversas vezes aqui que estamos debaixo da nova aliança. Sim. Não estamos mais debaixo da antiga aliança. Então, essas leis, essas festas fazem parte da antiga aliança. Estamos na nova aliança. Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Filipos, ele diz assim, Filipenses 3:1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão, porque nós é que somos circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei o quê? Não foi lixo. Não, ele fala esterco. E o que é isso, pastor Calixto? Pra adubar, pra dar O crescimento. que ele tá falando que considerou esterco? Tudo isso. Tudo Tudo relacionado tudo. à A lei. lei, à ao lei. conhecimento. Sim, olha Presta olha atenção lá. no que vocês estão lendo, gente. Não, olha lá, circuncidado. Ele está falando dos Você judeus foi por se acharem circuncidado? judeus que eles eram o único que tinha Ô, direito às Ronaldo, heranças Ronaldo. de Deus. E Ronaldo. o povo gentil não tinha. Ronaldo, você Leia foi direito. circuncidado? O mal é a mal interpretação Você do que foi lê. circuncidado? Eu sou porque eu sou judeu? Ah, você foi. sou E lógico, todo eu sou mundo na judeu. sua igreja é circuncidado, todo Não, homem? porque são gentil. Gentil não tem que Todo circuncidar. homem. E aí Judeu eu te não tem que pergunto, circuncidar. então todo judeu... Verdadeira circuncisão, que o cristão, Paulo acabou de dizer. O todo circuncisão judeu... do coração é aquele que Isso, obedece a então- Deus sem precisar então, ser na pra carne. que tem Porque que os ser judeus na eram na carne? carne, mas eles eram falsa circuncisão. Entendeu o que é falsa circuncisão? Mas deixa eu aquele que é só circuncidado botar, deixa eu na só carne, perguntar uma coisa mas não aqui, ô sabia Joaquim. como era a verdade. Ronaldo, deixa eu perguntar É só uma Quanto coisa à aqui. lei, ele disse que era fariseu. E ele ó. morreu fariseu, porque Olha ele era lá. Ô, fariseu. Lucas, É o que ele ele disse. diz que ele Ô, considerou Isaac, tudo isso como responde esterco. aqui pra mim, ô Joaquim. Israel acertou o alvo, sim ou não? Claro que não. Israel conseguiu cumprir o seu dever, porque me parece que Deus colocou Israel para ser luz das nações. Para guardar a lei. Luz E não das guardou, nações. e não E Israel guardou. falhou E nisso. deveriam apontar o Messias. Agora eu não vou apontaram. perguntar para você, Lucas.
imagine que você, que nem outro dia, um cara chegou para mim e falou assim, pastor Calixto, beleza. Falei, beleza, querido, como é que você tá? Olha, eu vim aqui na sua igreja aqui para te ajudar aí nas questões financeiras, vou te ensinar como tirar oferta, ensinar o seu povo a ofertar, tal. Eu falei, legal. Só que esse cara, a igreja dele fechou por causa de dívida. O que uma desgraça dessa tem que me ensinar? Não, vamos lá, irmão. Olha, Uma peste dessa quer me ensinar? Não. O que quer? Ele ensina a arrecadar, não ensinou quanto. Então, aí eu te pergunto o seguinte. Se você está em direção a um alvo e você quer acertar o alvo, aí você tem 2 flecheiros aqui. Você tem o Isaac, que pelo menos sabe segurar o arco e não tá acertando o alvo, mas está pelo menos ali nas intermediações. Aí olha eu com o arco, Isaac. Eu ponho o arco atrás do pescoço, aí fala, vai tirar a flecha, vai cair na boca dele. Quem que você vai seguir? Então, me parece que Israel não é, nesse sentido, um exemplo para a igreja. Não. Então, por que eu tenho que copiar as coisas? Se eles mesmos não conseguiram entender o valor daquela... Eu entendo que hoje que o Pentecoste é algo espiritual para nós. Associado ao Ao evento ali espiritual. Mas nada de festa, nem guardar, nem colher, nem dar, nem deixar de dar. E aí, Lucas? Então vamos lá. Com todo respeito ao pastor Ronaldo, bate nele. Tiago. Tiago, eu apanho, foi muito brincando citado. Eu tô brincando, Ronaldo. Que foi muito citado aqui. Tiago, capítulo de número 2, versículo 10, a Bíblia diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, por que Cristo apareceu? Você que de casa está nos escutando, por que Cristo foi necessário? Porque sem Cristo, nós não conseguiríamos cumprir os 613 mandamentos. Então, quando a gente vê, por exemplo, Romanos capítulo 14, Paulo vai usar no versículo 4 e 5, ele vai dizer, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, associando ao sábado, mas outro julga iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. A igreja do Senhor é composta por gentios e judeus. O que precisa ficar claro, foi até a pergunta que eu lancei para o pastor Ronaldo, e aguardo a resposta dele, é se a festa de Pentecostes, e esse é o ponto crucial desse debate, se ela é indispensável à salvação. Ou se, por exemplo, o pastor Ronaldo, sendo um judeu messiânico, ele tem o direito, ele pode, como uma cultura, como uma história, uma tradição, continuar observando, mas nós não podemos aqui nesse debate dizer assim, não, a partir de agora é Cristo e circuncisão, Cristo e festas judaicas. Aí nós temos um problema, porque se a pessoa se converte a Cristo sendo judeu, ela tem liberdade, porque a lei, ela não é maldição. Maldição é não cumprir a lei. O que se torna maldito é aquele que cai na lei. Então, se nós não cumprimos toda a lei, nós estamos em maldição se seguimos a lei, porque o fim da lei aponta para Cristo. João 5, Jesus vai dizer, vocês examinam as escrituras porque vocês buscam ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam, e vocês não querem vir até mim. Então, a pergunta que eu faço, é indispensável, pastor? Ou é somente uma cultura? Porque se for cultura, vamos usar o exemplo, por exemplo, tem igreja que celebra a Páscoa, mas não celebra de guardar a Páscoa no modelo antigo, porque Jesus aboliu na ceia, na noite da ceia. Última Páscoa e ceia. Mas a igreja recorda da Páscoa. Mas um judeu em si, ele tem que entender, se ele se converteu, que agora o indispensável não é o cordeiro pascual. O indispensável é o Cordeiro de Deus que foi enviado ao mundo para tirar o pecado. Olha, deixa eu falar aqui, eu não sei por que as pessoas se escandalizam tanto com as palavras. Eu não sei, sabe? Que nem aqui. Deixa eu falar aqui. Ô, Isaac, você que é um cara inteligente, você é muito inteligente e tal. O que é peste? O que é uma peste? Quando eu estou escandalizado. Chamou o pastor de peste. O que é peste? Eu vou falar segundo o conceito bíblico. É uma doença infecciosa, uma epidemia que pode causar a morte generalizada. O que eu estou dizendo, que o que esse cara é para mim? Um cara que... Uma doença. Uma doença. Então eu não quero essa doença pra mim. O significado da palavra é esse. O significado da palavra é esse. É uma doença infecciosa. Essa infecção eu não quero pra mim. Pronto, eu expliquei. Vai lá, Isaac.
Olha, ô, Isaac, você vê também esse sistema judaizante Depois eu tento te responder. tentando entrar na igreja também como uma doença infecciosa. Como uma peste. Como uma peste Pastor infecciosa ou não? Ou você acha que ela pode entrar e não causar nenhuma morte à Não, igreja? Sem dúvida nenhuma. O que o professor Lucas mencionou aqui é um problema gigantesco que foi lidado lá no Concílio de Jerusalém, Atos 15, de Cristo mais alguma coisa. Essa receita da heresia, a receita da seita, Dos hereges. é Cristo mais alguma coisa. Ou Cristo menos alguma coisa, né? É sempre assim, né? Ou ele não é Deus, ou põe Também, alguma coisinha a ou mais. diminui Cristo, né? É. Mas o que o pessoal geralmente faz hoje é você aceita Jesus e guarda o sábado, aceita Jesus e guarda as prescrições da lei, aceita Jesus, enfim, qualquer mais que você colocar aí, segundo o apóstolo Paulo, tem que ser considerado maldito. Outro evangelho. Outro evangelho. Rapaz, aí é sério, hein, meu? Então, assim que o crente deveria olhar para essas coisas. Mas um dos objetivos da lei, segundo o apóstolo Paulo lá em Romanos 7, é despertar ou mostrar ou evidenciar a nossa incapacidade de viver por ela. Ela é boa, a lei é boa, o apóstolo Paulo diz isso. Toda O lei mandamento é boa, é santo, justo e bom. Mas quando nos encontra, faz o quê? Ressalta o pecado. Então, um dos objetivos teológicos ou teleológicos da lei era também mostrar, você não consegue se salvar por ela, judeu. É por isso que ele vai mencionar também em Romanos que Abraão foi justificado pela fé. Ele mesmo sem lei lá atrás foi justificado pela fé. Então a salvação sempre foi pela fé. Nunca foi pela guarda de mandamento nenhum. Então o objetivo da lei era esse. E em Hebreus nós vemos o fim desse mandamento. Todos eles. O fim. Nós não precisamos mais guardar, porque temos um sacerdócio novo. Um sacerdócio que não é nem o levita, não é mais o levita, é da tribo de Judá agora, mudou o sacerdócio, de Melquisedeque. Então é um sacerdócio superior com ordenanças, com prescrições superiores. Então eu me apegar às prescrições inferiores é ofender a nova aliança, ofender o novo sacerdote, ofender a aliança sob a qual eu estou agora. Ô, pastor Isaac, inclusive Paulo usa um termo, vou perguntar para o senhor o seguinte, por que eu vou citar esse termo e vou citar Atos 15 que o senhor citou? É Cristo mais alguma coisa, né? Mas Paulo vai Lá dizer... era Cristo mais a circuncisão. Mais a circuncisão e tal. Mas Paulo vai dizer e deixa claro que a lei foi simplesmente um aio. Ele usa esse termo, um condutor, Como alguém as que festas. conduz até Cristo. Um escravo mesmo. quando Era o pedagogo. que era o quê, né? Escravo. Era que esse escravo, ele conduzia o herdeiro até que ele tivesse maturidade para que ele pudesse andar sozinho, não é isso? Isso Então mesmo. quer dizer que a nossa maturidade chegou com Cristo. Mas eu acho interessante, Isaac, eu queria que o Ronaldo comentasse isso para nós também, que o mais judeus de todos eles, que era Tiago, ele disse assim, quando ele escreve lá, alguns saíram do nosso meio, sem carta nossa, para perturbar a vossa fé, Liberdade. ou a vossa liberdade em Cristo. Ou seja, ele entende que é a exigência de colocar qualquer exigência sobre os gentios é uma perturbação da fé. E agora, Ronaldo? Por enquanto, aqui na mesa eu tô gostando, tá bacana. Todo mundo tome de pau, né, pastor? Não, pastor, eu acho interessante, porque os irmãos estão falando a verdade. Deixa eu até recuperar isso aqui. Nenhum judeu, rabino, e eu estou falando para até quem é judeu aí, ortodoxo, outros que assistem também, às vezes até para meter pau aí, presta bem atenção. Nenhum judeu, e os judeus que são judeus aí no Brasil sabem o que eu estou dizendo? Nenhum judeu vai falar que você, para ser salvo, tem que obedecer a lei à risca e que a lei salva. A lei não foi dada para salvar.
Ela foi te dada para guiar você no caminho da salvação. Ela te ajuda no caminho. É o Ela não aio, te traz. é o Exatamente. condutor. É o que Paulo disse. Paulo falou uma coisa que, dentro da tradição farisaica, já se era dita. E sabe por que Paulo fala isso? Porque ele era fariseu. Foi dito já aqui na carta dele. Tá? A carta de visita, o cartão de visita de Paulo, aonde ele ia, ele dava: sou fariseu. Sou fariseu, nascido, circuncidado no 8º dia da tribo de Benjamim. Ele era fariseu, morreu fariseu. Esse papo, essa história que ele era judeu, fariseu e morreu cristão do cristianismo, isso não existe. Isso não existe. E Ele porque morreu considerou fariseu. tudo como esterco. O tudo não é a lei. O senhor É o interpretou quê? muito Ele mal que o senhor colocou aí. Ele interpretou como esterco a superioridade que Israel quer se pôr em cima dos gentios que não aceitavam que eles tinham direito à aliança através de Jesus Cristo. Então, Ele falava que a sendo aliança fariseu, era só pastor? deles. Ele Não, continuou pastor, sendo não. fariseu? Continuou sendo fariseu e eu posso mostrar isso e provar na Olha o que ele Escritura. diz aqui em Se o senhor Colossenses quiser, eu mostro isso 2. Vamos lá, deixa eu concluir aqui. Colossenses 2 diz assim, ó. Tá aqui. Na onde que o senhor Tendo vai ler? cancelado escritos de dívida Colossenses 2,14. que era contra nós, que constava de ordenanças, Sim. o qual nos era prejudicial. Sim. Removeu-as inteiramente, encravando-a na cruz. Sim. E despojando os principados e potestades, Olha aí. publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Ninguém, pastor Ronaldo, vos julgue por causa Ninguém? de comida, Isso. bebida. Olha aí, Obrigado, o senhor tá me ajudando muito. Dias de... Festas. Isso! Sim. Ele tá falando Então, ninguém vos julgue. Por que ele tá falando isso pro alguém gentios? pode Por quê? dizer, Não alguém julgue. pode dizer, você tem que celebrar, é obrigatório. Porque eles celebravam Ele e tá o dizendo povo isso, julgava eles ninguém porque vos celebravam. Por isso falou, não deixe que ninguém Mas vos espera, julgue. espera, ele diz assim, vamos lá, ainda bem que luas você usou essa novas passagem. ou sábados, porque tudo isso tem sido Sombra das coisas, falou o nome e o resto das coisas. que haviam de vir. É, sabe que é esse Porém, futuro? o corpo é de Cristo. Não é sombra que do coisas passado. que haviam Tá, de vamos vir. lá. O Paulo não está falando das Vamos coisas lá. futuras para explicar para os crentes Deixa- que vamos aquilo entrar do passado chegou agora? É, que o Eu não corpo ia entrar é nessa parte do Colossenses, não, mas agora eu É gostei. Ainda bem que o senhor indispensável, não entrou. é? Se a pessoa não guardar a Colossenses. festa, ela Agora vai pro lá inferno? foi. Agora ficou bom. Não haveria de vir Ótimo. da ideia de que eu estou na lei e haveria de vir algo superior, que ele vai dizer o que Que é é. Cristo. Que é a realidade em Cristo. Então não existe essa, que haverá de vir. Não é essa a O ideia. fim da lei é Cristo. Essas coisas Cristo já veio. que haverão de vir. Não. Na plenitude Que dos tempos. haveria. O termo. Você está na perspectiva da lei mosaica e haveria de vir Cristo. E veio. E veio, É isso. pronto, é Vamos isso. lá. É esse o sentido que é português, você entende. Essa passagem que o senhor utilizou agora, de Colossenses Colossenses. 2,16, eu não vou usar muito aqui grego, não, porque também é até chato a gente querer ficar mostrando que sabe, conhece. Eu sou formado dentro do hebraico, dentro do grego, entendo muito perfeitamente o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, quando ele fala que foi cancelado sobre ele, riscado, havendo riscado a cédula que era contra nós, essa cédula ele está falando que era um papel de mandato quando se dava a alguém que estava para ser punido por não ter cumprido algo. Havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança. Essa ordenança não é a lei de Deus. Essa ordenança era a ordenança farisaica, que eles acrescentavam em cima da lei. Então é isso que Paulo está falando, desses acréscimos deles, tá? A tradição, o senhor está dizendo? A A tradição. tradição. Porque Jesus nunca foi contra a tradição. Jesus era contra aquilo que quebrava os princípios do mandamento do Pai. Por exemplo, você vai pegar Mateus 5... Inclusive dias de festas Mateus e 5, sábados. lá no debate, Jesus diz assim, ó, tá escrito no mandamento, honrar o pai e a vossa mãe. Vocês, porém, quer dizer, eles aumentam uma ordenança. É. Aquilo que era para ajudar meu pai, eu uso como corban lá no templo. Mas eles faziam isso porque eram sem vergonhas. Porque eles sabiam que todo o dinheiro que ia pro templo voltava pro bolso deles, porque eles eram do sistema da liderança. Tanto dentro do templo, que eram os saduceus, como os fariseus do lado de fora, externo do templo. Então tudo que entrava no templo, entrava no bolso deles. É óbvio que eles levavam isso pro templo. Com uma falsa ideologia de bondade e de demonstração de caridade. Aí Jesus falou assim, mas está escrito o quê? Eu, porém, vos digo, o mandamento está escrito o quê? Você tem que honrar o pai e a mãe. É mandamento, é o 5º mandamento. Mas vocês desonram o mandamento de Deus por causa das vossas tradições, ordenanças. Então, quando Paulo está falando aqui de ordenança, não está falando da lei.
O mal da interpretação Então, quando é ele colocar diz que o tudo fim da de Deus, lei é de Deus. Cristo, que Daqui a lei pouco é eu vou falar essa? que a lei de Deus era maldita. Daqui a pouco eu vou dizer que Deus Ronaldo. então errou. Deus vai dar uma lei que lá Ronaldo. na frente seria péssima. Mas Quando o vamos lá. fim da lei é Cristo, que lei é essa? Finalidade, não é fim de término. Lá é finalidade. No grego é finalidade. O propósito da lei é chegar no Messias que ensinaria E já a essência chegou, dela. não? Já chegou. Então, mas aí, mas deixa eu aí te é onde perguntar, entra, agora Ronaldo, deixa eu deixa eu concluir te essa parte. perguntar É onde aqui, entra deixa eu- Mateus 5. deixa eu te O que Jesus pergun- disse? Olha, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, olha, Jesus entregando a essência da lei. Os judeus, foi o que eu falei na cara aqui uma vez do Mirra. Os judeus, se ele realmente seguisse a lei como tinha que seguir, não precisava vir o Messias. Mas como a gente não sabia como seguir a lei da forma correta, porque nós não seguíamos ninguém na sua cumpriu essência, a lei, nós ninguém seguíamos cumpriu na a lei. sua legalidade. É. O judeu gosta de seguir na sua legalidade e não na sua essência. Esse é o mal. Então aí Jesus disse, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, só de você cobiçar, olhar com outras intenções a mulher, você já está cometendo adultério. Então Jesus antecipa a essência. Ele não está quebrando a lei. Ele não está tirando o mandamento. Pastor Ronaldo, se o senhor deixar de cumprir a lei, o senhor perde a salvação? O senhor, como judeu Se eu não seguir convertido, a lei de Deus na sua essência, que deixou Jesus de me cumprir, ensinou, o senhor perde eu não a salvação? alcanço a Mas qual foi a salvação. lei Então é que dois Jesus caminhos te de ensinou? salvação. Vamos ver Jesus se te não ensinou é a lei, ritos. Ronaldo. Ele me ensinou Ritos. as essências Não, da, eu tô dessa te lei. perguntando. essência A dela. essência da lei, aqui no caso do nosso debate, Qual é o a objetivo? Sim, essência agora de dela, o Pentecoste. objetivo dela Quero certo, voltar é pro tema. guardar qualquer rito cerimonial Não. ou é a expressão da A decisão expressão do de você Espírito Santo? praticar a sua liturgia, Então pronto, de você porque praticar... Jesus Então, pastor Pedro, mesmo vamos lá. Até pro- ensinou lá em Marcos 4, lá, Até pro é, pastor Jesus Ronaldo, na até pro seara, senhor. 1 Coríntios comer, 16. e Abre tal. Até pra- 1 Coríntios Misericórdia 16. eu quero, Vamos lá. e não sacrifício. Vamos lá. Ó, até pra quem- Mas peraí, deixa eu voltar a palavra, Vamos- porque agora é o Joaquim, senão o Joaquim não fala. Isso, até para quem tá Vai, ouvindo, Joaquim. o pastor Joaquim já fala, ó, rapidinho, a colocação do pastor Ronaldo é uma colocação que nos preocupa, porque ele é convertido, sendo um judeu, eu posso ter entendido errado, mas acredito que não, se ele deixar de cumprir a festa, ele perde a salvação. Não falei isso não. Não é isso, É não. porque deu a entender isso, pastor. Não é isso não. Então- Foi o que eu disse, que você não tem que Isso. obedecer à lei para ser Deixou de salvo. cumprir a A festa. lei não te salva, ela te guia no caminho da salvação. Até Ela mostra sendo os judeu horizontes. convertido. É só Cristo. E, não, óbvio, a questão... Quando a gente fala Cristo, não é a pessoa Cristo, é os ensinos dele, gente. É o ensino do Messias. É o que todo judeu, que todo povo espera no mundo. É aprender com esse Messias como seguir as vontades do Pai, a lei dele, para que nós façamos na sua essência. 1 Coríntios 16. Ora, quanta coleta que se faz para os santos, lá em Jerusalém, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder. Esse primeiro dia, Paulo não está criando aí uma obra de caridade aleatória de missionário, não, tá? Isso aqui é baseado na festa do Pentecoste. Leia Coríntios 16. A primeiro dia da semana seria o domingo, que no hebraico, Mimoharat HaShabbat. Após o sábado, vocês vão separar. Se não fosse baseado dentro da liturgia, para que Paulo pega a liturgia pentecostal do Pentecoste para ensinar os gentios da época a começar a separar, que é a separação da contagem do homem que se faz, porque tinha que começar logo no domingo, porque não foi em qualquer outro dia. Ele faz isso porque está ensinando que já naquela época, isso aqui eu provo, eu tenho no meu livro, eu provo isso aqui, naquela época o gentio já celebrava, a igreja já celebrava a festa, já celebrava, era já o calendário deles, eles já celebravam. E aí Paulo fala, então no primeiro dia da semana, cada um de vocês põe à parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade. Baseado em quem? Deuteronômio capítulo 16, versículo 15. Paulo está usando festa do Pentecoste. Aí continua, para que não se façam coletas quando eu chegar. Peraí, deixa eu cortar o Então Isaac, você senão vê só que- ele vai É. falar no debate, aí é luta. que não- Bom, Vamos lá, então não querido vai dar pra pastor terminar Joaquim. Bom, a festa de Pentecostes, a gente sabe muito bem, era uma festa agrícola, uma festa judaica que foi cumprida com a vinda de quem? Com a Do justiça Espírito social, que Santo. era pra ser feita. Com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos lá, 50 dias após a Páscoa. Então, não exigindo com isso o quê? Rituais repetitivos. E por que ele usa o E é ritual aqui? interessante porque a gente tá falando, Ronaldo, de liberdade cristã. Eu não vejo liberdade cristã nisso, porque a salvação e a posição espiritual de todo cristão está baseado na obra de Cristo, não na observância de calendários ritualísticos aí, como infelizmente os judeus fazem. Então, uma questão de tradição e uma questão de palavra de Deus, de Bíblia. Então, muitos evangélicos, infelizmente, acabam fazendo isso, celebram por entenderem, por exemplo, que Pentecostes é uma tradição. Não, tradição da igreja?
Não é uma tradição da igreja. Tradição da igreja católica, tradição de quem? Então, dentro do cristianismo, a gente tem que entender que não precisamos celebrar nenhuma festa judaica. A gente pode afirmar aqui categoricamente que Jesus é o cumprimento de todas elas. Então, se Jesus já veio, ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. Tornar plena. Então, se ele veio para cumprir a lei, eu tenho que cumprir a lei também? Plena. Não, eu não tenho que cumprir a lei. Eu tenho que confiar que ele cumpriu por mim. Tornar Sim, plena. Como que é? sim. Por favor, repete, por favor. Jesus disse que veio, porque se o Pra fim da, cumprir, que é se o terminar, fim da cumprir lei... por você, é isso? Isso, Jesus cumpriu a lei por mim. Ele cumpriu a lei então por ele você. cumpre por nós e Ele nós cumpriu. não precisamos mais. É o nosso Exatamente, substituto. é isso mesmo. Ele é o isso nosso mesmo. substituto. No que tange a Ronaldo. salvação, sim. Mateus 5,17? Ele é o É nosso porque no que tange a substituto. salvação, Vamos ler lá. pastor, tem que ser Eu não perfeito. Por vim gentileza, para abre Mateus 5,17 destruir. pra Nós gente vamos ler. Ele vai seguir, dizer mas vamos o ser seguinte, imperfeitos. Eu não vim Não, para imperfeição, isso é normal, isso aí destruir sempre a lei. seremos, né? Isso, isso. Para isso que Ele Jesus vai veio dizer, para mostrar a perfeição para Eu nós. não vim para é a mesma destruir, coisa eu que você vim tá para falando. Mostrar mostrar para nós seguimos o seu caminho. Essa parte que o senhor usou é totalmente, desculpa até falar esse termo, é antibíblico. Quando o senhor diz que Jesus veio para cumprir por você, sem você, para você não ter que cumprir, isso não existe. Ele No que é o meu tange a Nem está salvação, escrito isso aí. Nem está escrito isso aí. Porque nem Jesus o disse, homem... não Vamos ler o penseis que texto. eu vim, não penseis Deixa eu explicar. que eu vim anular. Não. Não, ele não Antes eu vim veio. para clerosai, tornar Cumprir. pleno. Não, Sabe não, que, não. É, plenossai é grego, pastor. Eu conheço Ronaldo, de grego, eu sei o que eu tô Ronaldo, te falando. O que nenhum homem conseguiu fazer, Cristo Cristo fez. Foi difícil, isso, hein? quando ele disse Seria que então ele Jesus veio seria para analfabeto? Ele diz cumprir. assim, ó, não penses vós que eu não vim, que eu vim anular. Destruir, Eu não não veio vim a destruir. destruir. Eu vim não vim cumprir, anular. terminar. Então se a Então, palavra lá é terminar, algum homem- o anular anterior da palavra fica Ô, analfabeto Ronaldo, a palavra. Porque algum se ele não homem veio terminar, anterior como a no final ele diz Cristo, terminar? algum homem sentido? anterior a Cristo conseguiu cumprir a lei? A questão, Algum mas o culpado homem só é o homem, não é a lei. A lei anterior não é a culpado. Cristo Mas Romanos capítulo conseguiu 7, versículo cumprir 7. a lei? A lei é pecado? De maneira Ronaldo, nenhuma. Ronaldo, O responda pecado pra mim. somos nós. que não Algum cumprimos. homem cumpriu a Nossa, lei? Algum homem A lei cumpriu a deixa lei? de ser boa por causa do Algum homem. homem O cumpriu homem a é o lei? culpado. Sim, Por Jesus. isso que... Ô, Ronaldo, Isso, você o cumpre, único. você cumpre a lei? Então, o único, Ronaldo, se ele lei ou porque cumpriu... Ronaldo, você cumpre a Esse é o lei? ponto. Obedeço, Não, óbvio que graças não, ao óbvio que Eterno, não. e luto para sempre obedecer. Tu é meio fariseu Sabendo- mesmo, hein, Vaso? Não, mas só porque eu obedeço, eu tenho que obedecer. lógico que Se eu você não é obedecesse, fariseu. vocês estavam tudo Porque lascados. Depende se da- você obedece você depende se das você obras, obedecesse a Ronaldo. lei, você não podia Ele estar depende sentado das nessa mesa. obras. Não, por quê? Oxi! Não, Onde que está na lei de Deus, do meu Deus, que eu não posso sentar na mesa com vocês como Oxi! gentios? Você tá aqui sentado com um monte de gentil? E onde que tá escrito que Deus ordenou isso que eu não posso? Não! Onde Não! que tá aí na escritura que Deus falou que eu não posso Olha, sentar na mesa com gentios? Parece que você é um novo tipo de judeu, porque... Não, porque vocês estão usando leis e ordenanças de homens com a lei de Deus, não mistura. O Eterno jamais colocou essa divisão dizendo, ó, vocês que são judeus da escolha de Abraão que eu escolhi, não vai sentar com esse povo que é imundo. Que é isso? Aonde que Deus deu essa lei? Nunca. Nem existe isso. Deixa eu te perguntar. Agora, se você Deixa eu te falar que os perguntar, fariseus Israel, criaram isso, sim, eu não sigo qualquer lei de fariseu, judeu se eu ligo de sentava Deus. com um egípcio para comer? Como que é? Qualquer Isso é judeu lei se- humana, não de Deus. Então quando te pega, Eu aí é acabei lei de- humana. Mas eu acabei de falar, não mistura a lei de Deus com a lei humana. Quando não te se mistura. pega, é lei eu sigo a humana. lei de Deus e não de homens. Então, quando te É isso que pega, eu é estou lei falando. humana. Ó, acho que respeita as leis Pastor, dos só homens. acredita na justificação? Pela Ser fé. declarado justo? Pela fé, sim. E o que é ser declarado justo? A justificação. É alguém que eu devo, por exemplo, eu devo ao pastor Calixto, vamos supor na história bíblica, eu devo ao pastor Calixto, mas ele sabendo que eu não posso pagar, ele me faz o quê? O perdão, ele me concede o perdão. Isso foi o quê? Uma credibilidade por fé. Eu recebi esse perdão. Só que agora a pergunta, se já anteriormente eu já tinha feito uma dívida e vi que ele perdoou, eu vou voltar a fazer essa dívida com ele de novo? Mas Se o eu que voltar garantiu a fazer salvação? Isso se quem chama garante Mas, que ela não vai mas o ser que paga garantiu a de novo? salvação? Ela já foi O que paga, garantiu não a tem mais salvação, dívida. pastor? O nosso cumprimento, o que nos faz perseverar nessa salvação? É a nossa capacidade de cumprir as obras da lei? Não, não. Ou é o sacrifício de Não Cristo já temos cumprido? capacidade de cumprir, até porque Esse é o agora eu ponto, acredito que passamos até a partir de Jesus. Porque Jesus ensina É porque, pastor, da maneira pastor correta Renato, com como todo se... respeito, Tá, tá mas parecendo só uma pergunta. que a- o sua nosso mérito tá igreja não dividido. guarda a lei? A lei de Deus? É Não. isso? É, eu quero perguntar porque eu quero saber separar as coisas aqui. A minha você igreja não, tem- não guarda a lei de Deus, é isso? É, a sua igreja guarda a lei? Cumpre o Antigo Ah, Testamento. o Antigo Segue os Testamento. Antiga mandamentos, celebramos as festas segundo a palavra do Eterno. Aí você não vê isso como um acrescento ao evangelho. Acréscimo? É. Isso não é acréscimo, isso Eu é estou continuidade. perguntando, não é um acréscimo ao Não, não. evangelho. Então Paulo estava errado quando disse aos Gálatas que
voltar a esses rudimentos da fé, era cair da fé. Rudimentos. A esses rudimentos que ele está se dirigindo. Vamos lá na carta, Vamos lá. então. Abra Vamos aí, abrir a gente. carta. Gálatas 5. Abra aí Vamos a lá. carta. Vamos Abra lá. aí a carta. Vamos lá. Jugo de servidão, ele usa a expressão Vai. jugo de servidão. Lê aí, querido. Ó, no versículo 1, estáis, pois, firmes na liberdade, Sim. não é libertinagem, Exatamente. com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, que pelo contexto, Paulo está falando da lei, circuncisão. Como que a gente sabe? Como Versículo é que é? 2, Sobre a lei da... que é a lei que faz parte É a da lei geral ou circuncisão. qual que é a lei que ele tá falando aí? A circuncisão que faz parte da lei. Perfeito, da sua- Tanto que perfeito, Paulo, perfeito. o mesmo Paulo... Então, Não, ele só- não, especifica, só pra não, ficar não, claro, não, isso, não, só não, pra não, ficar não, claro. não é assim que você Não é só a Não, circuncisão. não é só Não, a circuncisão. Isso, ele deixa claro. Não, é Não, assim, põe não, agora, não, que eu provo. Isso é um Isso jeito é exegese analfabeto. bíblica. Posso ler, pastor? Isso é Isso. exegese Posso ler? bíblica. Ó, Paulo, Lê. o texto Ele vai usa falar, o leia, detalhe leia o para texto, se leia. eis que referir eu, lê o Paulo, texto. vos digo que se vos ao deixar corpo. de circuncidar, Sim, continue. Cristo de nada vos aproveitará. Continua. E de novo, protesto a todo... Continua o texto. Olha, muita atenção, Vamos ver você se ele que tá está falando nos de outras leis. acompanhando em Vamos ver, casa, vamos ver. no versículo 3, olha a conclusão que Paulo vai dar. Vamos lá. E de novo, protesto a todo homem Que se... que se deixa circuncidar. Continua o texto. Calma, Isaac, deixa ele ler. Continua o Não, texto. é ele, pastor. Ô, Ronaldo. Que está fenômeno. Calma aí, meu Ronaldo, fenômeno. O Que se corte de deixa- cabelo é igual. O corte de cabelo é igual. Não dá pra... Vamos lá, pastor, versículo não tá 3, ele faz acompanha na sua Bíblia. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar. Pode ver que ele não usa a expressão todo judeu, é todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda lei. E quem consegue guardar toda a lei? Só um minutinho que eu vou passar para o Isaac. Isaac, essa Perfeito. questão aqui do circuncidar, qual era o rito que um gentil tinha que fazer para ser incluído no judaísmo? O primeiro rito. Então, em Atos. Não era a circuncisão? Atos Sim. 15. Então, meu amigo, Tinha- ele está tinha dizendo a da lei. purificação, Se o você batismo entrar ali. debaixo da lei, se você cuidar da lei, Atos 15. já era. Você caiu da graça do evangelho para nada serve. Querido pastor Isaac. É muito claro esse texto. Ele pega um detalhe da lei para se referir a toda ela. Isso qualquer criança Nossa, consegue entender entende. isso. Qualquer criança consegue ler isso e ver que ele não está tratando exclusivamente da circuncisão e condenando ela, ou fazendo essa seleção de, circuncisão não, guardar a festa ok, os mandamentos não precisa, dízimo ok. Não existe isso. Especialmente o versículo 3, vai reverberar o que diz Tiago 2,10, que o professor já leu aqui, o professor Lucas já leu aqui. Se você quer viver, você caiu em um mandamento, você caiu na lei inteira. Não existe essa seletividade. Eu duvido muito que, até porque o objetivo da lei, como eu já mencionei, nunca foi que o judeu aguardasse por completo. Por quê? Porque ele era incapaz de fazer isso. O objetivo da lei é mostrar essa incapacidade. Sim. Então eu duvido muito, com todas as minhas forças, que alguém que diz viver pela lei aguarde por completo, mesmo em seus preceitos. Porque a Bíblia diz que é incapaz. Então, existem preceitos ali inúmeros e nós caímos diuturnamente neles. A questão é o que o autor de Hebreus vai dizer categoricamente acerca da nova aliança. Ele vai dizer lá no capítulo 7, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Ou seja, nós estamos debaixo de uma lei superior. Reforço aqui, com todas as minhas forças. Irmão que está me ouvindo, se você se submete a essas regrinhas, você não está confiando em Cristo e no poder do Espírito Santo. O próprio autor, o próprio Paulo, lá em Colossenses, vai dizer que essas regrinhas têm aparência de piedade, mas elas não servem de nada contra a sensualidade ou contra os impulsos da carne. Então, querido irmão, você não precisa se judaizar em nada. Nós temos um sacerdócio superior, nós temos costumes superiores. O professor Lucas mencionou aqui um caso interessante.
Nós, os cristãos, de modo geral, os evangélicos, nós chamamos de Páscoa o que nós celebramos como ressurreição de Jesus. Isso. Mas Páscoa é uma festa judaica. É a festa do passar por cima, em que a morte passou por cima da casa dos judeus que tinham ali Pastor, mas essa o cordeiro. ligação que se faz da Páscoa não é por causa de mais ou menos uma transição Sim. que Jesus faz para a ceia? Não é transição, mas talvez... É claro que a Páscoa tem tudo a ver com o sacrifício de Cristo. É exatamente o que Paulo vai dizer da sombra, né? Da pré-figura. Da pré-figura. Exatamente. O escritor aos Hebreus. Passou lá nos umbrais o cordeiro, o sangue do cordeiro. Nós temos um cordeiro que passou o sangue no madeiro uma vez por todas. E as ervas amargas você ainda tem que comer? Não, parece que Não. Cristo experimentou esse amargo por nós. O amargo por nós. Né? Então, é olhar para essa realidade e falar, ó, tudo se cumpriu. Agora, aquilo que era sombra, que era apenas algo obscuro, eu vejo com todo o seu fulgor em Cristo. E eu vivo uma nova realidade, a realidade que aquele que só tinha a sombra não vivia. E outra coisa. Mesmo o professor mencionou aqui, o judeu que guarda aí as festas por questões culturais. Daria um outro debate, já são 11h20, daria um outro debate. Será que a cultura judaica, do povo israelita, é necessariamente, porque Cristo vem e ele nos manda, nós redimirmos a cultura deste mundo. Nós estamos aqui, somos agentes dos céus, agentes de Cristo para redimir ou para transformar, ou termos uma cultura própria. Não, pastor, Temos só uma falando cultura isso aí, própria. parece que E o Paulo- judeu que se converte, ele deve permanecer nessas prescrições ou deve ser transformado e assumir, agora eu vou trazer aqui algo mais simples, assumir a veste de crente e não de judeu. Porque parece que Isso, Paulo eu- também é contra Olha essa que ideia isso, creio de que essas alguém... coisas porque- não compõem cultura judaica, cultura do crente, É a aquele que crê em cultura Cristo. cristã. É uma cultura específica. Isso, e Olha, Apocalipse. deixa eu ouvir um áudio ali. Vou pedir para o Lucas responder. Paz do Senhor, pastor Calixto e todos os debatedores da mesa na Rádio Mais 102 FM. Pastor Isaac, queria que você me respondesse aqui uma pergunta. Por que em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, o terceiro anjo, por que o terceiro anjo, ao finalizar o anúncio da terceira mensagem em Apocalipse 14, verso 12, faz esta declaração, que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? É claro que a fé em Jesus é o único meio de salvação. Mas por que os santos só são chamados de santos ao serem tratados como quem guarda os mandamentos de Deus? E aqui também vou deixar outra observação. Os mandamentos de Deus, pelo que eu entendo aqui, não são apenas 10. Fico no aguardo. Um abraço, paz a todos. Boa pergunta, irmão. Boa pergunta. Como vou reverberar o que o professor Lucas disse aqui, como um bom dispensacionalista que sou, havendo Deus lidado com Israel em um período de tempo, agora estando suspenso esse lidar com Israel por esse período que nós chamamos de Era da Graça, Era da Igreja, Deus vai lidar... Ou a era do gentio. Deus vai lidar com os eventos, nos eventos que estão no Apocalipse, que em sua maioria, até o capítulo 19, do capítulo 4 até o capítulo 19, vão descrever os eventos da grande tribulação. É um momento em que Deus vai novamente Voltar a lidar tratar com o povo do mandamento. Isso. O povo dos mandamentos. Então, existe uma forte conotação na mente dos leitores, não para a igreja, mas para o judeu, por causa dessa visão de que o Apocalipse trata de eventos futuros, é o que os futuristas chamam da 70ª semana de Daniel. Então, existe ali uma linguagem própria para lidar com os judeus.
É claro, haverão conversões nesse período, são chamados de santos e tudo mais, eles vão crer, e no final da tribulação, os judeus, segundo Zacarias 12 e Zacarias 14, os judeus verão aquele a quem traspassaram e dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Então haverá, dada essa visão dispensacionalista pastor Isaac, afirma que é o seguinte, o único meio de salvação é o sangue de Jesus. Então, quer dizer que judeus, quando o senhor está dizendo, judeus se converterão na tribulação, pela fé em continuarão guardando os mandamentos, mas o que vai salvá-los é a fé em Cristo. Então, parece que a igreja está num nível superior, né? A igreja já é salva pelo sangue, não precisa fazer mais nada. Apocalipse da passagem, esses santos aí é só os judeus? Oi? Aqueles santos Até que a nossa questão aqui não é escatológica. Aí entra outro debate. Não é escatológica. Então, mas a nossa questão aqui é: a igreja tem por obrigação guardar os ritos das festas do Pentecoste? Nós somos obrigados a guardar, porque se somos obrigados a guardar, teríamos que fazer da mesma maneira. E aonde eu digo que ela é temporal? Porque Israel era um país agrícola e nós não tínhamos condições de fazer isso. Ela é uma festa ligada à agricultura. Nós não temos condições de fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Há países que nada produzem agriculamente. Eles estariam fora da lei de Deus? Então parece que ela é uma festa temporal para um povo exclusivo. Os filhos de Israel. Querido pastor Ronaldo. O pastor Calixto, a festa, como o senhor disse aí, que era apenas uma festa da agricultura, eu peço aos irmãos que depois leiam todos, capítulo 16 todinho de Deuteronômios, 15 e 16 e o capítulo 26, tá? Ela não era só agricultura, tá? Essa festa bíblica, quando Deus dá, sempre tem um propósito por detrás da festa. Deus não vai dar para a festa só para ficar lá comendo, bebendo e curtindo. Não. Deus tinha um propósito. Qual que era o propósito? A engrenagem dessa festa. Ela era uma forma de justiça social, onde era uma engrenagem de um sistema econômico desenhado pelo próprio Deus para impedir a acumulação extrema. De um lado, onde alguma parte do povo ficasse rico e a outra parte extremamente na miséria. Então Deus estava ensinando a eles compartilhar os seus bens. Coisa que a gente acha em Atos 2, 42, 43, 44, que eles começaram a compartilhar os seus bens. Bem no último dia da festa do Pentecoste. E nós achamos até mesmo essas festas de Shavuot, que nós chamamos no hebraico, né? Dentro das parábolas de Jesus. Né? Nós achamos lá também dentro das parábolas de Jesus. Então, o primeiro argumento que eu quero trazer aqui, na verdade, é o seguinte. As festas, como eu disse, elas não são do povo judeu. As festas são de Deus, tá? Baseado em Levíticos 23, 2, que eu disse, Moadai Adonai. E ela está ligada, sabe aonde? A Gênesis capítulo 1, versículo 14. Não sei se o pessoal sabia disso. Quando Deus, lá em Gênesis 1, 14, leiam aí, que interessante. Por isso que é bom conhecer um pouco o hebraico. Em Gênesis 1, 14, pastor Calixto, lá está escrito que quando Deus criou o sol, a lua, as estrelas e tudo mais, que serviria para sinais dos tempos e estações, Então. lá tem a palavra chamada Moadei. A palavra Moadei no hebraico lá, ou Moadim, significa encontro ou festa. Tá? Literalmente, qualquer estudioso aí que sabe disso. Como que acha a palavra festa dentro da sua sintaxe em Gênesis 1,14? Sim, é isso que nós acreditamos, no Deus onisciente. O Deus que já prepara o bolo antes da festa. Deus que já sabe que tudo que haverá de vir e o que haverá de acontecer. Ah, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso o texto diz ou é uma interpretação? O texto diz. Não, o texto, está no texto. Leia no texto. Por gentileza, quem lê até em hebraico, leia por gentileza. Está no texto. Lá na sua Bíblia vai achar tempos designados. A palavra tempo designado é a mesma que cai lá em Levíticos 23. E vocês celebrarão as minhas festas no tempo designado. É a mesma palavra. Só que essa tradução que colocaram aí, tempo designado, está um pouco errada. Porque a palavra lá no hebraico, moadei ou moadim, não é tempo designado. Significa encontro. Então Deus já está dizendo que desde o começo, quando ele criou os céus e a terra, ele já tinha preparado que o povo haveria de ter um encontro. Por quê? Porque Deus sabe que tudo na lei e no controle... Não, ainda que nem, por exemplo... Ronaldo, o encontro lá do texto, querido, é o encontro do sol
e da Não, lua gente. para Moadim não é expressar pra o sol e novo lua. dia. Não, a palavra Irmão. Moadim lá não cabe nisso. Não, que isso, jamais. Eu sugiro aos irmãos que estudem o hebraico. Ele estude. Você está Se dizendo, o irmão, então, por exemplo, o irmão está sorrindo nisso aqui, eu quero que ele me mostre, se é que ele entenda hebraico, o irmão tá me dizendo, mostre. o irmão está dizendo para nós, então, se o mundo não estudar o hebraico, ele não chega à compreensão da salvação? Não é se o mundo não estudar. Lógico que é. Se o mundo Você não está estudar, amarrando a salvação ao hebraico. É porque para o senhor tudo é preto ou é branco, não tem Não, cinza, mas pra não nós tem é preto ou é contraste, branco não. A mesmo. gente tem que saber ser flexível para entender as coisas. Eu não estou dizendo, ó, que se vocês são obrigados. Mas o que Tira a é? obrigação. Mas o que é o cinza? O cinza não é o intermediário entre o preto e o Isso, branco? é a flexibilidade de entender que para você entender um texto, entender os planos do divino e a palavra do eterno, você precisa entender como um todo. E não como uma divisão isolada de Olha, eu vou te escritos. falar o seguinte. É como Eu um vou te todo. falar o É seguinte. como um todo. Eu, todo o meu respeito, mas eu vou te falar o seguinte. 99,9% dos salvos, seja no Brasil ou no mundo, não falam hebraico e foram salvos. Então, isso diz para mim que a língua não é importante. Não é essencial Para pra salvação, não. Não. Então, qualquer rito ligado não é importante. O que salva, porque a mesma coisa, senão, o pastor Ronaldo, nós podemos estar caindo num erro do judaísmo, judaizando a igreja, que alguns têm feito o mesmo erro americanizando a igreja. Por exemplo, church. Parece que falar igreja church é mais bonito, é mais poderoso. É Jesus. Qual que é a diferença? Jesus tem mais poder do que Jesus em português? É a mesma coisa que você está falando. É lógico que é. Não é bem assim. Church. Eu acho Aí, que pastor, o senhor me desculpe. Eu aceito church, desde que ela seja uma igreja que tenha raízes americanas. O cara nunca foi nos Estados Unidos. O cara não sabe nem falar o português. A igreja dele não tem nenhuma raiz americana. Church. Irmão, vai pra batata. Uma coisa estranha, né? Eu acho Na que verdade, todos o que eu estou os- dizendo aqui, pastor Calixto, não é nem a questão de... É que o povo está colocando assim, ó. É ritual. O povo está focando em ritual. Tem que fazer ritual. É obrigado a fazer para ser salvo. Na verdade, eu acho Mas que o debate não é nem isso. O debate é a celebração da festa do Pentecoste. Ela traz uma ilustração de um ensino profundo dos propósitos de Deus, para que a igreja entenda o que aconteceu, por exemplo, em Atos 2. Qual que é o motivo de o Espírito de Deus ter descido? Qual o motivo de Atos 2:33, Jesus, que agora tem a autoridade de derramar os dons sobre os homens, derramou? Para ter habilidade para quê? Qual o sentido de ter essa habilidade? Exatamente. Os dons, as habilidades que Deus deu, do Espírito de Deus sobre nós, é exatamente para concluir aquilo que estava na festa. O que a festa ensina? O ajuntamento, a ajuda social. Tanto que nós cremos que na vinda do Messias, no reino vindouro, está lá em Apocalipse, como baseado em Isaías capítulo 2, versículo 4, em outras passagens dos profetas, que na vinda da era do Messias, nós cremos que tudo será tão transformado que não haverá choro, está lá em Apocalipse, né? Não haverá dor, não haverá miséria, não haverá fome. Irmão, acabei de descobrir que Exatamente. pastor Ronaldo é socialista. Socialista? Não, o senhor vai falar que eu sou comunista. Não. Petista. Não, tira isso pra lá. Eu fui. Eu tô Tira isso pra lá. brincando. Vou fazer uma pergunta aqui, Joaquim. Presta atenção na pergunta, que você é apologético e eu quero polemizar mesmo o final desse debate aqui. Imagine, Isaac, que o mundo não tivesse qualquer tipo hoje de conhecimento. É só imaginação, gente. Do Antigo Testamento. Tivesse sumido o Antigo Testamento. Existisse nada. Nada do Antigo Testamento nós não tivesse perdido e nós não tivéssemos nenhum conhecimento. Mas se nós tivéssemos só o Novo Testamento, é a primeira pergunta. Nós chegaríamos à salvação? Com toda certeza. Ponto. A segunda pergunta é: se nós perdêssemos o Novo Testamento e não tivéssemos tivéssemos se perdido na história, nós não tivéssemos nada do Novo Testamento, nós só tivéssemos o Antigo Testamento, nós chegaríamos à salvação? Sim, Eu acredito que não. sim. Porque parece que ela é incompleta, ela não consegue levar o homem à salvação. Porque a lei, a essência da lei não é mostrar o pecado.
A lei aponta para Cristo. Então você conheceria Cristo por intermédio da lei. Mas É como que diferente. você vai Deus- conhecer Cristo se não Deus- tem É uma a revelação? A revelação, porque a revelação não é O Novo progressiva? Testamento, pastor Calixto, é o cumprimento do velho. Exato. Igual Mas por isso que eu digo, velho. agora, não, eu não descreio Não dá disso. nem para ficar assim, Por um sem o exemplo, outro, não porque tem se como. nós levarmos para esse aspecto, É então, só uma e pergunta. aquele indivíduo que está lá na Polinésia, lá no meio da África, no meio das tribos, que não tem um programa de rádio, não tem uma antena lá para transmitir no celular, não tem celular, não tem nada. Como é que vai ser esse camarada que não conhece nem o novo e nem o velho? Deus vai se revelar a ele. Então, a Bíblia diz que todos são Vai se revelar. indesculpáveis diante O senhor de Deus. acredita em outro meio de salvação sem Sim. ser Cristo? Veja bem, Deus vai se revelar a esse indivíduo. Aí o espera, Joaquim não tô está abrindo dizendo uma isso, nova não tô porta dizendo de isso. salvação. Não estou dizendo O Joaquim isso. falou Aí, que pastor agora tem uma Joaquim. nova Não porta. disse isso, não disse isso. Eu disse que Deus vai revelar Cristo para ele de uma outra forma, que não é essa que nós temos aqui. Que ele não tem o evangelho, ele não está na internet. Então a agora. Bíblia não poderia Revelação ser a única geral. verdade para ser Salvador. aprendida? Então, A revelação poderia geral, ser por né? revelação? Sim, sim. Então a salvação poderia vir só por revelação? Aí Se não lascou, houvesse irmão. necessidade da Aí Bíblia? vocês estão falando É porque a que pergunta vai aí entrar nisso, né? Então, porque aí Já vocês que a estão Bíblia não seria a aí única, vocês estão então- falando para mim A que Bíblia o diz que todos Assim como são Deus se revelou a Abraão, ele pode se revelar a qualquer um, indesculpáveis então, diante de sem a Deus. Bíblia, Então, sem a palavra. ele tem a maneira dele, É que ele isso. vai julgar cada indivíduo. Então, por exemplo, Deus sabe, Mas o- na sua onisciência, Aí se fica esse o pastor indivíduo Isaac, vai porque aceitar É, Ele gosta de parece falar que que é só as Romanos, Escrituras. parece que É Romanos somente a 23, Escritura. E aí, 27 é, 28 mas aprove- responde isso. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Se Não tem outro meio de O salvação. próprio Deus disse qual é o meio e o fim. A gente não pode colocar na mão de Deus, ou na boca de Deus, ou enfim, no modus operandi de Deus, e dizer, olha, Deus vai de algum jeito que eu não sei qual. O jeito é Isso é esse. teologia Mas- especulativa. Sim, é Essa teologia- verdade. Qual que é o Ah, jeito mas da pastor salvação? Isaac- Qual A que é o jeito que Deus salvação escolheu? é pela fé. E a Na No pessoa de Antigo Jesus. Testamento era pela fé. Aí No Novo vocês estão Testamento é dizendo pela pra fé. mim aqui, Pela eu fé. também. Não, ô Joaquim, Não, vocês estão não, dizendo. não. Você não tá militando a Deus, porque o cara tá atrás lá de na mim. Polinésia, lá no fundo do cafundó do Juda, que não Deus vai tem se nada, revelar a ele. que o evangelho não vai chegar Deus lá. vai... Eu não disse isso, hein? Eu não disse isso. Tá? Então, Quem está dizendo isso é ele, eu não. Eu Eu não. acredito que o pastor Joaquim Vai lá. está tratando, da questão da regra e exceção. Sim. Né? Da questão da regra e exceção. A pessoa não tendo oportunidade, como essa pessoa vai ser julgada por Deus, né? tá lá em Romanos, Isso, nesse gente. ponto. Tá lá em Romanos. Aqueles que Isso. sem lei foram criados também sem lei serão julgados. Que lei é essa? A- A lei moral da própria sua ciência, própria, do seu próprio consciência. povo. Romanos 1 e Romanos 2. Não é isso? que A lei tratam do da seu próprio revelação povo. geral. Agora eu te pergunto, o senhor que é advogado, se eu errar numa vírgula, eu cometi o erro de toda a lei, não é isso que a lei diz? Então, por exemplo, Isaac, imagine só, eu vou ser julgado pela minha lei para a salvação. Eu passei no farol vermelho, eu cometi um ato de infração. Certo? Sim. Eu cometi um ato de infração. Segundo a lei, eu sou culpado de Sim. toda ela. Isso, independente Correto? de você conhecer o Código Penal. Não, não tem essa, não, eu não Independente. conheço a lei, o senhor sabe disso, não interessa, você deveria conhecer, Existe não tem uma lei, essa, eu sou existe uma inocente. Então, a Esse questão... princípio é até mostrado em Romanos 1, porque quando ele fala o que de Deus pode conhecer, a eles foi dado a conhecer através das coisas criadas, né? Romanos 1 e E Romanos pior, né, 2 diz vão- que mesmo dando, eles não Sim, quiseram conhecer. Exatamente. Então, meu amigo, não tem A desculpa não conheceu a Cristo, sinto muito. A revelação geral, ela serve para mostrar que todo homem, é a conclusão do capítulo 3. Exatamente. Não há quem busque a Deus, todos se desviaram, todos são pecadores, não há um sequer. Então, a conclusão, indesculpáveis. Por quê? Porque eles tiveram conhecimento geral de Deus Revelação. e não adoraram como Deus. Porque é a os céus revelação geral. manifestam a Mas- glória de Deus, o firmamento. por que eles vão ser anuncia as julgados? obras. Não é porque o evangelho foi apresentado, eles rejeitaram. Não é por isso. Exatamente. Não é por isso.
Porque não é a todos que o evangelho é apresentado. Nós sabemos disso. Ele é julgado pela Ele sua é julgado por quê? Porque o que de Deus pode conhecer é Romanos 1 e Romanos 2. A lei gravada no coração, mostrando... Essa lei Romanos gravada 2. no coração, alguém comenta, se você pegar um homem, desde criança, o trancar em uma sala, e você só alimentar ele por um buraco, depois de algum tempo, ele estará se dobrando diante do prato de comida, porque é o que lhe mantém vivo. E a comida vai se tornar o seu Deus. Então, de alguma maneira, há a revelação de Deus, né? Gravado no coração, que o homem precisa de um ser Mas, superior mais uma a ele. vez, é o ponto de Romanos. Mano, a lei, seja ela qual for, vai evidenciar o aí, pecado. Lucas, nós voltamos para o centro do nosso debate. Aí eu quero colocar lá alguma coisinha para ajudar na salvação. Põe um quipá, põe Celebra as festas. fochá, costume. põe um É costume, circuncidado, quer celebra as circuncidar festas. e tal. Seja Por quê? circuncidado, Por quê? pastor Por quê? Por quê? Coração. Né? Por quê? Porque aí eu vou fazer meia culpa minha. Os pentecostais mais radicais, tradicionais, tal, são acusados porque isso é uma babaquice, a mulher usar saia. Não precisa nada disso para ir pro céu. Eu também concordo. Tanto que nós já amadurecemos nessa parte. Mas só que os mesmos que criticam a irmã que usa saia estão dizendo, se eu não guardar esse tipo de festa, se eu não fizer isso, eu não vou para o céu. Portanto, ninguém vos julgue por Por dias, dia, quase de dias. Por festas. comer, por E até- veste, por roupa. e até Como pegando é que um você vê gancho, isso, né? Lucas? Na fala Esse até- julgar não é, ninguém pode falar se você faz. Não é Condenar. isso. É te ponto de condenar. condenação. Ninguém condena Isso. se você não faz, porque a igreja de Perfeito. Colossos era uma igreja gentílica. Eles não estavam fazendo isso. E os judaizantes queriam que eles fizessem isso. Então ninguém julgue vocês, porque vocês não guardam essas coisas. E aí, mais uma vez, ele traz a ilustração: sombra e realidade. Isso. É o Então, ponto fulcral aí. Vamos lá, Até- deixa eu ouvir o Fim da Lucas. lei. Vai lá, Lucas. Até para dar respaldo pro pastor Ronaldo expressar o seu Ainda não pensamento. chegamos no que é perfeito, né? Ó, Romanos 14, até foi citado pelo pastor Isaac. Eu não disse aqui que uma pessoa sendo judeu, depois ela se converter, ela continua na sua tradição, que ela vai ser salva pela tradição, mas é um costume, porque Paulo em Romanos 14, quando ele cita a expressão dia, um faz diferença de dia, de comida, ele está trazendo aqui costumes de cristãos que se converteram, que eram judeus. Então, para o benefício da unidade, no capítulo 14, a partir do versículo 13 e o capítulo 15, ele fala, olha, você não deve escandalizar seu irmão pela comida, pela bebida, ou seja, tem que ter unidade, né? Mas o ponto do debate que você precisa, aí da sua casa, ter a atenção, que é o que nós estamos trabalhando, é algo que é dispensável, ou seja, que não é necessariamente obrigatório e algo indispensável. Por exemplo, vamos até para a Bíblia, que é o texto que vai bater o martelo nessa questão, que é Atos 15. Por exemplo, no versículo 5, o pastor Ronaldo disse que era só a questão da circuncisão. Mas olha o versículo 5, Atos 15. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário, que era mister, circuncidá-los e mandar-lhes guardar toda a lei de Moisés. Então não era só a circuncisão, era toda a lei. Só que aí no versículo de número 28 e 29, a Bíblia vai dizer assim, enfaticamente, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, primeiro a Deus, e a nós, a igreja, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Grife aí na sua Bíblia, coisas necessárias. Coisas necessárias ao quê? A salvação. Não precisamos guardar Páscoa, não precisamos celebrar Pentecostes, porque nós temos em Cristo o cumprimento de todas essas coisas. Essas coisas necessárias de Atos 15, 28 e 29 que ele vai citar, são coisas necessárias à unidade da igreja, para não trazer escândalo, porque tinham irmãos judeus que se escandalizavam. Então, para conservar a unidade, não cair na idolatria, a igreja, através de Tiago, deixou essa decisão. Parece que é o seguinte, e nem mesmo isso influencia na salvação. Isso. É só para não criar Dá a entender pelo convívio. a unidade da igreja, para que não haja uma distorção, uma desunião na igreja. Lê para nós. Tanto que Atos, capítulo de número 28 e 29, ele vai citar as questões que
eram necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, dessas coisas fareis bem se vos guardardes bem vos há. Para quem ele está destinando isso? Para a igreja dos gentios. O que eles estão dizendo? Tem irmãos que estão lá da seita dos fariseus falando para vocês guardar a lei, se circuncidar. Porque, vamos concordar aqui, esse debate está parecendo até um princípio de gnosticismo, porque o gnosticismo tinha um ponto de que existia um conhecimento superior para a pessoa alcançar a salvação. Que livrava de ter que... Isso. Então, Paulo até combate o gnosticismo. Não estou dizendo que o senhor está apresentando o gnosticismo, mas cai nesse perigo de acrescentar algo à salvação. Tudo bem? Se não é obrigatório, então é um costume que o senhor pode levar, mas jamais pode colocar, por exemplo, sobre a igreja de Cristo de modo geral. Bom, posso falar? Qual sim, pastor? Uma resposta aqui para falar a questão da judaização, judaizar a igreja. Eu também sou totalmente contra, óbvio. O gentios é contra. Se você é crente, objetos e como tem se candelabro fala. A igreja não na tem? sua igreja? Isso. Não, tem. Tem candelabro. Toca chofar? Não. Não toca chofar? Não, vai falando mais que eu falo sim ou não. Ah, tá. Você usa talite? Eu uso porque eu sou Usa judeu. kippah? Uso porque eu sou judeu. Os Só irmãos você. usam também? Não, Ah. mas vamos lá. Mas Gente, eu sei o que eu tô vivendo vocês dentro das fazem escrituras. todas Eu sei as muito bem festas, onde a gente vai ou não vai. Fazem todas as festas, inclusive Nós no celebramos tabernáculo? as festas como Do propósito do tabernáculo. objetivo, do que Deus tem na nossa Pastor vida. e não Ronaldo, por questão uma de salvação. pergunta rápida. Você acredita que a igreja substituiu Israel? Não existe substituição. Então existe o Não tempo... existe substituição. Igreja Isso aí é e Israel. anti-bíblico e Só acredita anti-Jeremias que tanto para Israel quanto para a igreja é a mesma salvação Um em único Cristo? Deus, um só Senhor, é o Não mesmo existe, por propósito. exemplo, como foi citado aqui o Zé Faquiva, que Existe diz... culturas de nação. Isso, como e o Zé judeus como uma Faquiva nação. está na internet, por isso que foi citado aqui no debate. Sim. Ele diz que, por exemplo, por judeus, para ser salvo hoje, tem outro caminho. Não precisa crer em Cristo, tá na internet, depois vocês procurem. Eu acho que eu Para a vi. igreja é Jesus, aí Esse é outro maluco evangelho. aí, ele fala tudo, irmão. Eu já vi cada coisa. Aí é outro Eu evangelho. já vi leão. Olha, Porque gente. quando a gente fala de judaísmo e judaizantes, Sim, entra sim. nessa questão de Entra. dar outro É, caminho, só que não algo somos judaizantes alternativo à pra fazer isso. salvação. Aí, Esse é o ponto. aí é o que eu digo. Enquanto tem gente achando outro caminho para salvação, esse talvez Então. seja o maior, vou dizer assim, o maior câncer hoje da igreja. Porque, gente, eu li que Jesus disse: eu sou a porta. Não existe outro caminho. Eu sou o caminho. Então, nós estamos dentro de uma teologia hoje querendo achar outros meios de salvação. Eu sinto muito, verdade. querido. Tá Eu errado. só creio que Cristo Jesus é o único caminho para a salvação. É o Messias aí, Yeshua. É ele, tá É ele. certo? Pastor, Gente, tá. mas não, mas deixa eu dar só pro Ronaldo, concluir, senão seria defender desleal. a questão do Youssef numa coisinha que eu vi o vídeo. No final ele diz Lembrando, assim... não estamos atacando a pessoa, mas sim, a sim, fala. sim, a ideologia dele, sim. né? Não se faz isso, tá? Que a pessoa não existe. Tem uma parte do final do vídeo que ele diz o seguinte, que perguntaram para ele, então os judeus podem alcançar, ser salvos sem Jesus? Ele falou sim. Ele falou isso aí. então ele vamos- falou. vamos Aí rasgar a ele, Bíblia. mas ele diz assim, agora eu quero... Vê lá no finalzinho do vídeo, pelo que eu lembro, foi isso. Senão eu me peço até perdão. Mas ele falou assim, mas agora eu quero ver se eles conseguem seguir a lei sem Yeshua. Ponto. Mas Ponto. Aí é onde ele mas disse. mas aí Como é é o que eu seguinte, sigo a lei mas de Deus, você obedeço a criou um Deus sem caminho. conhecimento de Você Jesus? criou um João- caminho. João 3, É a ele disse, mesma né? coisa. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, exatamente. Mas aquele que não crê Então, no o final Filho da palavra não dele foi verá a essa. vida, mas a É o ira que de eu Deus lembro, sobre né, ele que ele falou permanece. isso aí. Então, mas se eu... Então, realmente é isso. Mas Não eu tem tô como aqui, você ser salvo eu sem crio um conhecimento do Messias. caminho, Não tem. eu Por isso crio que um não tá atacando a caminho, pessoa. Não, eu sim, crio sim, um por isso que outro eu falei, caminho né? para Porque a gente salvação tá- e eu digo tem assim, que ser ó, justo nessa se questão. você achar, mas o caminho existe. Não o é caminho isso é que a Jesus, não Bíblia tem como mostra. você conhecer a palavra A e minha viver pra Bíblia Deus sem mostra que Jesus. não Não tem tem como, outro não tem como. caminho. Não tem como. Não Nenhum existe, outro nome como foi dado. diz lá Não no tem como. Ceará, não existe um atalho. Cristo É assim é o que fala? caminho, é o atalho. Você pega um atalho assim para sair no outro Atalho, caminho. né? Ele fala é, atalho. não, caminho, entendeu? Tá certo. Então, É só para Jesus. responder essa parte, os gentios, seguidores de Jesus, eles não são obrigados a se tornarem judeus, que isso não existe, gente. Judeu é um povo, é uma nação, não é uma religião. Né? Eles não são obrigados a seguir as normas como judeus, eu se tornar judeu, e nem observar as festas de maneira que Israel, sob a aliança mosaica, observa, tá? Mas a igreja é convidada a considerar esses tempos da celebração como santos.
de uma forma que reflita a sua inclusão na comunidade de Israel, como Paulo diz em Efésios, enxertado na oliveira de Israel, por meio de Cristo, tá? Então a questão não é se celebrar, é como celebrar, tá? Em Cristo, com entendimento nos ensinos de Jesus, que as palavras de Jesus é linda. Eu tenho um livro chamado Parábola de Yeshua, que ele fala, Yeshua falando sobre a festa do Pentecoste. Então é como celebramos, não se celebramos, e tem que ser judeu, e tem que ser circuncidado. Isso não existe. Até porque, agora eu brinquei com o pastor Joaquim. Eu tô gostando da cara Nós do temos, Isaac. nós temos que ser circuncidados no coração, porque a palavra circuncisão é brit milá, é aliança de boca. Então nós fazemos a aliança de boca ao Senhor. A circuncisão vem daqui. Tanto que aí usa aqui, Gálatas 5, que ele fala, tanto a circuncisão como a incircuncisão nada é, nem valor nenhum vai ter. Pontos. Se você é o ponto. não Aí tiver é o pronto, entendimento você é judeu, fica Pode com o seu guardar, judaísmo se por lá. guardar a festa, Deixa eu terminar. Legal, mas se não guardar, não tem Como problema. Não, sim, É mas Cristo. nem a circuncisão ou a circuncisão é alguma coisa se não tiver valor da sua obediência com Deus. Aí ele diz no versículo 14, porque toda lei, ela se cumpre numa só palavra. Aí ele resume, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E essa passagem está em Levíticos 18. Então ele disse, você quer ser seguidor da lei? Quer obedecer à lei de Deus? Então aprenda que a lei se cumpre nessa palavra. Quando você ama, você não transgride a lei. Você não peca contra a lei. Você não diz que a lei de Deus é maldita. Fala que não presta. Pelo contrário, quem não presta é o ser humano que vive pecando. Então isso é a verdade. Tá bom? Olha, gente, estamos chegando aqui ao final de mais um debate aqui na Mais FM. Obrigado pela sua audiência. Eu vou às considerações finais do pastor Ronaldo, suas considerações finais. Bom, eu quero mandar um abraço e um beijo para minhas filhas, a esposa, né? A Nathalie, a Neriá, tá bom? Meu filho Natan, minha esposa que está lá também assistindo conosco, a irmã Karen, né? Que se eu não mando, ela fica brigando comigo depois em casa. É complicado. E eu quero agradecer, pastor Calixto, mais uma vez Obrigado, o coração do querido. Senhor, que Isso se abre é sempre para nós aqui. isso é uma tá? benção, Diante de cara. Jesus, a gente aqui é uma benção. Eu falo para Nani, eu sou um judeu meio diferenciado, eu sou um judeu pentecostal. Eu sou, Vou meu irmão. meter a mão na sua cabeça, você ainda vai virar assembleano, meu. Você vai ver. Vou vir pregar aqui na catedral? Ô, Olha que coisa Mas linda. está longe do reino Então de eu, Deus. não, olha só. Vejo que não Fala está isso, longe, né? Tô Ó, brincando. o Lucas já deu logo no brincando. fígado, meu. Aí você vai se converter aí, tá Ele é vendo? esperto, bem no finalzinho, mas tá bom, deixa ele. Quando a música Irmãos, vem já... Também já. Eu quero louvar a Deus aos irmãos, pedir perdão ao pastor Isaac se eu ofendi em alguma coisa, pelo amor de Deus, jamais. A gente somos irmãos em Cristo, temos que Amém. só trabalhar o campo da ideologia. E outra coisa, eu como professor digo a outros, tem gente que gosta de vir aqui para degladiar, mostrar o bambambam, o conhecimento. Não, gente. Até no campo de mesa, nós aprendemos mais fechar a boca e abrir os ouvidos para aprender. Então eu também não sou professor que só ensina, eu também aprendo. Tá? aí é Isso aqui legal. eu acho que as pessoas deveriam ter um bom senso e uma humildade de aprender isso. Agora, na conclusão final, entre o debate de celebrar ou não celebrar e crer nos dons, eu acredito que existe um falso dilema aí entre celebração versus dons, né? E Deus não nos deu os dons apesar do Pentecoste, Ele nos deu através do Pentecoste. Né? Não é apesar do Pentecoste Ele deu. Ele deu através do Pentecoste. E a festa, ela é o recipiente que Deus escolheu, tá? Então, rejeitar o recipiente e querer guardar o conteúdo é um projeto que não tem respaldo bíblico, tá? A igreja do primeiro século não fazia essa separação, tá? E nós também não precisamos fazer essa separação. 1 Coríntios eu indico, leia capítulo 16 todo, Paulo mostrando sobre a celebração da festa. E foi nessa festa que no final, eles lá em Atos 2 receberam a descida do Ruach HaKodesh, foram cheios do Espírito de Deus, porque eles precisavam dessa habilidade. Para quê? Para continuar o evangelho, trazendo quem é Deus e qual é o seu reino sobre os homens. E eles precisavam desse dom. E eles só receberam esse dom porque estavam no dia celebrando essa festa. Por isso que Paulo até em Coríntios vai dizer, eu não sairei de Éfeso e ficarei até o final do Pentecoste para fazer a coleta, que nós fazemos essa coleta na igreja, pastor Calixto. Fazemos a contagem do Homer, que começou já faz 18 dias. No 49º, fazemos a coleta. Essa coleta é levada lá na igreja e esses valores é distribuído para a manutenção da igreja, para a ajuda dos pregadores que estarão ministrando e o restante dos valores para distribuir aos irmãos mais necessitados que tiverem lá na igreja. Então, isso é o sentido da festa. Não é a obrigatoriedade, não é o rito. É a celebração que te faz entender o que é o reino de Deus e é o que nós esperamos no reino vindouro do Messias. Para que acabe a miséria, esteja a igualdade e todos sejam abençoados na presença de Deus. Então é isso aí, tá bom? Obrigado, querido